Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao bate-papo #FiqueBem, que é um circuito de conversas sobre saúde, equilíbrio e bem-estar, realizados pelo Gabinete de Superintendência e elaborado pela Unidade de Recursos Humanos, a URH, do Centro Paula Souza. Em cada uma de nossas conversas, nós vamos ouvir especialistas abordando temas relacionados à qualidade de vida de professores e servidores do Centro Paula Souza, nesse período de distanciamento social em que todos nós estamos. Eu sou Edson Costa, professor, coordenador de projetos da URH e mediador deste encontro online que hoje conta com a participação de duas psicólogas especialmente convidadas e, é claro, com todos vocês que se inscreveram para participar ao vivo deste debate e estão agora aqui conectados. Bem, dando uma olhada, nós estamos somos 111 participantes por enquanto, e a cada momento entrando mais gente. Sejam todos muito bem-vindos, esses que acabaram de chegar, e é uma responsabilidade grande falar com tantas pessoas assim sobre um assunto tão importante, não é mesmo? Bem, mas antes de iniciarmos então a conversa sobre o primeiro tema de hoje, eu quero apresentar a vocês a mensagem de boas-vindas gravadas pela professora Helena, a vice-diretora superintendente, a do senhor Vicente, coordenador da URH, e a dos professores Karen e Fagner, que são coordenadores de projetos da URH e que, junto comigo, formam parte da equipe de organização deste bate-papo. Vejamos os vídeos, então. Olá, boa tarde. Eu sou a Emilena Bianco, vice-diretora superintendente do Centro Paula Souza, e estou aqui para desejar a todos vocês que sejam bem-vindos a este bate-papo Fique Bem, promovido por nossa Unidade de Recursos Humanos. Este evento foi criado pensando em ser um canal de informações e, por que não, de diálogo sobre saúde mental, motivação e bem-estar para nossos servidores e docentes, numa tentativa de minimizar os efeitos psicológicos e negativos trazidos por este contexto de pandemia, onde o isolamento social se tornou necessário. Quero aproveitar o momento e agradecer a cada um de vocês pelo empenho e pelos esforços em aprendizagem, entre outros, que fizeram nesses últimos meses para colocar todo o Centro Paula Souza no ambiente remoto, online, fazendo com que os nossos alunos pudessem dar continuidade a seus estudos. Entendendo isso ser fundamental e de extrema importância para o sucesso da nossa instituição, agradeço mais uma vez. Obrigada. Espero que vocês tenham uma semana muito proveitosa e que utilizem este canal para poder ter conforto e minimizar esse sofrimento que estamos enfrentando. O Centro Paula Souza é uma instituição feita por todos vocês. Muito obrigada. Sejam bem-vindos ao evento Bate-Papo Fique Bem da Unidade de Recursos Humanos do Centro Paula Souza. Espero que todos possam aproveitar mais esse momento de desenvolvimento, que os temas abordados hoje possam contribuir para o equilíbrio emocional de cada um de nós e que a URH possa estar cada vez mais próxima dos servidores, tornando os nossos locais de trabalho mais humanos e acolhedores. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Fique Bem. Eu sou a professora Karen, coordenadora do projeto Pessoas da Unidade de Recursos Humanos. Eu sou o professor Fagner, coordenador do projeto de comunicação da Unidade de Recursos Humanos. O evento de hoje dá início a uma série de vídeos que durante algumas semanas serão postados no nosso canal no YouTube. A intenção é proporcionar uma oportunidade de cuidar da saúde mental e do bem-estar de todos nós, servidores do Centro Paula Souza. Este evento foi construído em conjunto com vocês, que enviaram perguntas ou fizeram um relato anônimo na ficha de inscrição.
Nós analisamos de forma cuidadosa e atenciosa todas as coisas que vocês disseram ali. Então, foi assim que definimos os assuntos mais importantes a serem tratados aqui hoje e a maneira mais adequada de como isso poderia ser feito numa transmissão ao vivo. Ao todo, foram mais de 180 perguntas e 200 relatos recebidos. Alguns destes depoimentos também foram transformados em vídeos que serão exibidos ao longo deste bate-papo. Para essa gravação, contamos com o apoio dos nossos colegas da Administração Central e das ETECs e FATECs que gentilmente cederam sua imagem e sua voz para personificar os relatos dos nossos servidores e professores. Queremos agradecer a todas as pessoas que contribuíram para tornar este momento possível. A Superintendência do Centro Paula Souza, professora Laura Laganá e a professora Milena Bianco, que trouxe a ideia inicial para o evento e confiou sua execução à Unidade de Recursos Humanos. Ao Vicente Meloni Júnior, nosso coordenador técnico, e aos diretores de departamento da URH. E, por fim, todos os servidores e professores do Centro Paula Souza que estão participando do nosso evento hoje. Esperamos que vocês aproveitem este evento e os vídeos que serão lançados em breve no canal do YouTube da Unidade de Recursos Humanos. O Centro Paula Souza é a gente que faz. Bem, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tão comentada ultimamente, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Portanto, pensando nisso, surge a pergunta, né? Como nós, do Centro Paula Souza, estamos lidando hoje com as nossas próprias emoções nesse período tão desafiador da pandemia de Covid-19, não é mesmo? Então, para introduzir esse assunto, vejamos alguns depoimentos feitos de forma anônima por alguns de vocês e, como disse o professor Fagner, interpretados aqui por colegas nossos de trabalho. Tem sido um período de muito aprendizado, incertezas e apreensão. A cada dia temos uma novidade que às vezes perdura por dias e tudo muda novamente. Às vezes tenho a impressão que estamos fazendo muito pouco no compromisso que temos com a educação, mas ao mesmo tempo me sinto de mãos atadas diante da atual realidade e nos resta sermos resilientes e esperar que tudo isso passe, com a certeza de que nada mais será como era até então. Tenho tido dificuldades para dormir. Percebi também que um dos motivos de ficar acordada à noite é devido ao espaço em que estou com os meus pais e irmão, e às vezes com o barulho dos meus vizinhos. É válido relatar que não tenho um quarto. Durmo na sala de casa dos meus pais, no sofá. E não há um espaço só meu, com as minhas coisas, onde eu posso deixar tudo onde eu quero, na minha privacidade, no meu universo. Ao mesmo tempo que me sinto mais tranquila à noite, não é o ponto de conseguir me manter concentrada para estudar online ou ler. Nesta pandemia, resumidamente, me percebo mais irritada, mais mal-humorada e pouco produtiva no aspecto pessoal. Tenho me alimentado mal, comendo em horários errados e muita besteira, dormindo pouco também.
Tenho 2 crianças em casa, uma de 4 anos e uma de 8 meses. Preciso trabalhar a parte pedagógica da rotina deles. Preciso elaborar aulas, lecionar, preparar e corrigir atividades. Cuidar das burocracias da coordenação, atender solicitações da escola, docentes e discentes. E no meio de tudo isso tem um lar, a família, a saúde emocional. Confesso que não tem sido fácil. Desde março, tive 3 episódios de crises de ansiedade. Me sinto exausta, me sinto insuficiente. Tem dias que estou super feliz em interagir com os meus discentes pela plataforma, mas há dias de muita angústia por tudo o que acontece neste momento no mundo. Eu sei que vai passar, mas vai deixar marcas. Tem sido bem ruim. Minha hérnia de disco voltou a doer. Minha miopia e astigmatismo pioraram. Sinto dor no corpo todo, até o couro cabeludo dói. Muita dor de cabeça. Toda vez que vejo na televisão que as cidades querem relaxar o isolamento, sinto falta de ar. Não quero sair de casa nem para ir no supermercado a cada 15 dias. Fico postergando até que não tenha mais nenhum ingrediente para a nossa alimentação. Quando volto do mercado, me sinto exausta e só penso em deitar e dormir. Estamos trocando o dia pela noite e não consigo mudar isso, apesar de saber que é necessário. Estes depoimentos que acabamos de ver são relatos reais, que mostram histórias de vida de alguns de nós. Então, para nos ajudar a pensar sobre eles e na maneira como estamos lidando com as nossas emoções, está aqui hoje a nossa primeira convidada, psicóloga, especialista em RH, Elisete Aparecida Butignon. Elisete, então uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse então, um pouco melhor, falando um pouco mais sobre você, e depois nos ajudasse a compreender algumas reações emocionais como estas que acabamos de ver nesses depoimentos gratuitos. Elisete? Elisete? Boa tarde, eu quero começar a minha fala agradecendo o convite da UERH de participação do evento e dizer que eu estou assim muito feliz de poder falar com os nossos servidores, assim como eu, né, servidores administrativos, os nossos docentes, os nossos gestores, coordenadores, professores, diretores de FATEC, ETEC, a respeito do que a gente está passando no momento. Então, antes de começar no assunto, eu gostaria de fazer uma breve apresentação para quem não me conhece. O meu nome é Elisete, eu sou psicóloga, especialista em administração de recursos humanos e estou no Centro Paula Souza há 12 anos. Aí eu fiz uma breve história a respeito da minha prática profissional e eu estou na CESU, atualmente respondendo pela diretoria acadêmico-administrativa. E para quem não conhece a CESU, ela fica na administração central do Centro Paula Souza e ela tem muitas competências. E entre elas é a de que se faça cumprir as diretrizes do ensino superior. Então, baseado na legislação do Conselho Estadual de Educação e também das diretrizes do MEC. Esse é o papel da CESU. No próximo slide,
eu quero começar a conversar com vocês a respeito do histórico. Então, assim, vamos fazer uma história do que a gente está vivendo. Recordando bem, desde o início, quando começou a pandemia no Brasil. Então, se a gente for recordar, a primeira notícia no jornal, na televisão, foi no dia 26 de fevereiro de 2020, que identificaram o primeiro caso. Na verdade, isso está sendo polêmico também. Algumas pessoas, algumas pesquisas demonstram que não, que pode ter começado bem antes, mas a primeira notícia, por teste, foi identificada nesse momento. E no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela declarou que nós estávamos numa pandemia, ou seja, ela reconhecia que o vírus já tinha atingido vários países do mundo. E isso começou a refletir, então, não só no Brasil, mas em vários países. Aí, eu vou para o próximo slide mostrar para vocês um pouco do histórico do que nós vivemos dentro do Centro Paula Souza, nesse período. Então, só para a gente recordar um pouquinho. O Centro Paula Souza, a administração central, começou a receber essas notícias a respeito do coronavírus, Covid-19. E nós nos reunimos para conversar quais seriam as medidas tomadas. E essa responsabilidade estava sobre o GDS, né? Então, havia uma comissão, um comitê que se reunia praticamente todos os dias, e nós vamos recordar que, a partir das orientações da Secretaria Estadual de Saúde e dos decretos do governo do estado de São Paulo, o Centro Paula Souza começou a adotar as medidas que eram importantes para nós, né, para o Centro Paula Souza, para a comunidade, tanto servidores, docentes, alunos. Então, diariamente, o que a gente via? A expedição de comunicados. Nós tivemos vários comunicados coronavírus, e cada um passava a orientação do que seria o dia seguinte, porque era uma situação nova, era uma situação que nós estávamos ali pela primeira vez enfrentando e descobrindo como enfrentar. O GDS também designou um comitê de prevenção e orientação para esse assunto. Então, nós temos um e-mail e que esse comitê também realizava reuniões online, porque aí a gente já estava quase que em teletrabalho, para as decisões, das orientações que a gente deveria passar a partir das notícias que estavam chegando. E só para vocês terem ideia, eu faço parte desse comitê, assim, chegavam questões de saúde, né? Então, os sintomas, tem um aluno com sintoma, tem um funcionário com sintoma, o que a gente faz? E naquele momento ainda a gente estava descobrindo, então foram criadas ferramentas pelo computador, pelo celular, para a gente ir acompanhando também as informações e ficar bem orientado das providências que a gente deveria estar passando para vocês também, com relação a esse sentido. A superintendência, ela suspendeu, que foi no dia 16 de março, os servidores que eram do grupo de risco. Então, eles, no dia 17 de março, já começaram a participar do teletrabalho, realizar suas atividades em casa. E, a partir desse momento, nós vimos que a dimensão já era outra, né? Então, o governador foi adotando outras medidas mais restritivas, e aí, o que aconteceu? Nós tivemos a suspensão das aulas, uma antecipação do recesso para os alunos e para os professores. E todas as atividades presenciais de administração central, ETEC, FATEC, foram todas suspensas. Nós começamos com o teletrabalho, todos. Para que isso acontecesse e que a gente atendesse às demandas que são fundamentais e essenciais também para o nosso trabalho, foi fornecida para a gente e assim instituída uma ferramenta que é o Teams, que a gente está usando hoje da Microsoft,
E para isso nós tivemos treinamentos, capacitações, encontros, né, para dominar melhor essa ferramenta. A ferramenta já era utilizada para várias reuniões que a gente realizava, né? Mas o que a gente fazia? Nós criávamos equipes, algumas pessoas criavam equipes e ali a gente arquivava os documentos que a gente ia produzindo naquele grupo de trabalho, mas não trabalhando de casa. Então, isso foi uma situação nova. E para os docentes, de uma forma bem mais ampla do que tudo isso que eu estou falando. Porque uma questão é você estar trabalhando em casa, você poder usar o seu celular, poder usar outras ferramentas de redes sociais para se comunicar, mas você ministrar aulas, não. Nós tivemos que, num curto prazo de tempo, criar ambientes de salas de aulas e também capacitar a todos os nossos professores. Além de levantamento se tem equipamento, de como que é a situação de cada um dentro de casa. Então, nós passamos por várias situações, né? E no próximo slide, eu vou colocar para vocês uma figura que eu acho que passou muito como realidade para a vida da gente, né? Foi essa avalanche de informações. Nós começamos a ter o teletrabalho em casa, depois a gente vai falar dessa organização dentro da nossa casa, mas a mídia começou com intensa avalanche de informações. Então, era pela televisão, era pela internet, vídeos, e assim, a gente recebia um vídeo por alguma rede e a gente achava que era importante o amigo querido saber, a família se proteger. Então, assim, foi uma série de informações que nós fomos trocando, ligava a televisão, o assunto era só esse, Covid-19. Houve programação dentro da televisão, então eles fizeram trabalhos específicos, jornalistas, assim, telejornais diferentes em outros momentos para falar e abordar esse assunto dentro do Brasil. Então, como que nós ficamos em tudo isso? Vendo toda essa avalanche de informações. Nós tomamos ciência de que faltava um controle. Faltou o controle sobre a situação. Nós perdemos o controle sobre o vírus e sobre também as nossas emoções, que eu vou demonstrar um pouquinho no próximo slide. Antes de entrar para as questões, as reações emocionais que nós sentimos, eu gostaria de fazer um breve comentário à parte, e que vocês vão identificar na vida de vocês e das pessoas que estão junto com vocês também, que nós temos traços de personalidade. Então, independente de pandemia, cada pessoa já tem o seu jeito, né? Já tem, assim, as questões de sentimento, já tem as questões do pensamento, a gente já visualiza mais ou menos o jeito que cada pessoa é, de lidar com várias situações. Então, eu posso dar exemplo, por exemplo, a pessoa ser mais tímida, ser mais extrovertida, mais carinhosa, mais afastada. Então, nós temos, assim, já mais ou menos identificando os traços de personalidade das pessoas, né? E no popular, o que a gente comenta às vezes? Nossa, aconteceu tal coisa na vida de tal pessoa. Aí a gente fala, né, no bate-papo, ainda bem que foi com tal pessoa, porque se fosse com aquela outra, teria perdido o equilíbrio, aquela pessoa já não lida bem com as situações. Então, sem pandemia, as pessoas já têm um traço de personalidade, as pessoas já têm um jeito de se comportar e de enfrentar a vida, e de levar a vida. E com a pandemia, algumas questões, elas ficam mais relevantes, elas tomam uma dimensão maior na vida da gente. Então, existem pessoas que nesse momento conseguem se equilibrar melhor e pessoas que perdem um pouco mais o equilíbrio. E é isso que a gente vai estar vendo. A Sociedade Brasileira de Psicologia, ela montou um grupo específico de enfrentamento do Covid para estudar esse assunto.
E aí ela reuniu elencou, né, vários comportamentos e reações emocionais que podem ser previstos nas pessoas com esse momento de pandemia. Isso para subsidiar quem trabalha na área da psicologia e poder tratar melhor, né, e lidar melhor com essas questões também com os seus pacientes. Então, no próximo slide, eu mostro para vocês uma lista de sintomas, não assustem. Essa lista de sintomas, o que a gente verifica? Que a gente vai identificar alguns que nós já sentimos, que já deixamos de sentir e que estamos sentindo agora. Então, assim, a nossa questão emocional está oscilando e eu acho que todo mundo que está ouvindo deve ter passado por uma situação ou outra, né? Então, estresse agudo, medo, exaustão, culpa, tristeza, confusão mental, desconexão com as pessoas, ansiedade, insônia, falta de concentração, dificuldade para tomar decisões, baixo desempenho no trabalho, depressão, abuso de substâncias, risco de continuidade de comportamentos de esquiva, quer dizer, manter esse distanciamento, e evitação de contato, que, assim, redobrou os cuidados com a lavagem de mãos, com desinfetar, né, as coisas da casa, e etc. Então, assim, com relação a esses sintomas, é bom a gente deixar separado que existem alguns sintomas que são sintomas, reações emocionais normais por conta da pandemia que nós estamos passando agora. Mas existem situações que também podem ser patológicas, né? Então, eu não estou falando disso nesse momento. E eu estou falando para o nosso público-alvo. Eu não estou considerando aqui outros aspectos da sociedade, nem financeiro, nem econômico, nem outras situações que estão acontecendo aí do nosso lado. Eu estou falando do servidor do Centro Paula Souza. Aí, no próximo slide, eu quero mostrar um pouquinho para vocês, e para refletir junto, essas questões todas que foram mencionadas anteriormente de sintomas, para a questão do trabalho. No que ela interfere? O que está acontecendo com o nosso trabalho? Então, nós vamos começar aqui, com as mudanças de rotina. Se vocês pensarem bem, quando nós vamos tirar férias, o que a gente faz? Antes das férias, a gente já começa a sonhar com as férias, né? E a gente começa a se programar. Então, a gente pensa, eu vou ter aí 20 dias de férias, vou ter 30 dias. Na primeira semana eu vou viajar, na segunda semana eu vou limpar os armários, na terceira semana eu vou visitar família, as crianças vão ficar com fulano, as crianças vão junto, o marido vai junto, o marido não vai, a esposa. Então, assim, há todo um planejamento para uma parada, para um afastamento. E nós não vivemos isso agora. Nós estávamos no trabalho, de repente veio o decreto do governador dando as orientações e para nos proteger, nós começamos em teletrabalho. Então, nós reunimos a família e tem pessoas também que estão sozinhas, que moram sozinhas, né? Mas, e tivemos uma mudança brusca, sem o planejamento. Aí, o que aconteceu? A família toda reunida dentro da casa para dividir espaço e rotina diferente. E o que acontece com o nosso cérebro? Ele tem uma reação à mudança. Nós podemos até falar que a gente gostaria de aposentar e ficar em casa, por exemplo. Mas o nosso cérebro gosta de rotina.
Ele gosta de ter aquele horário para sair para trabalhar, ou o horário para caminhar, ou o horário para se alimentar, o horário para dormir. O cérebro se acostuma com isso. Então, no momento em que nós começamos com o teletrabalho, nós perdemos um pouco o controle disso. Por isso que nós escutamos depoimentos, inclusive de amigos, né, que começaram a ter insônia e dormir muito mais tarde. Então, aí é que a gente passa a recordar o slide anterior. Então, aqui começou a ter ansiedade, começou a comer em excesso. Então, todos esses sintomas desse slide aqui, eles estão lá também alterando a nossa rotina de trabalho. Assim, e não é na vida de alguns, é de todos. Então, continuando nessa reflexão, o que acontece? O individual acaba interferindo no coletivo, e isso em todas as situações. Então, se você está em casa e você começa a ficar irritada com uma certa situação, ou irritado com uma certa situação, até com esse convívio, até como aquele depoimento que nós falamos, né, da pessoa não ter um espaço na família, que ela está ficando no sofá e tudo, você vai estar emocionalmente diferente. E esse seu emocional, essa sua reação, vai interferir no coletivo, que é o trabalho, porque a gente continuou trabalhando. Algumas pessoas tiveram férias nesse período, algumas pessoas fizeram um aniversário e não puderam nem comemorar como comemora sempre. Então, assim, esse individual acaba também interferindo no coletivo. E a gente observa muito isso. Eu acho que todo mundo, se parar para refletir, vai chegar à conclusão de que não é um, né? É o coletivo, são todos. Há uma sensação de não ter realizado com qualidade as atividades do trabalho. Justamente por isso, né? Porque a gente está fora da rotina, então, assim, existem muitas interferências. Para você conseguir trabalhar em casa, no teletrabalho, você tem que ter uma organização. E, às vezes, nem as ferramentas são rápidas, nem a nossa internet, né? Nós estamos aqui conversando com a insegurança também, de repente, cair, como tem ocorrido. Então, isso tudo interfere e que deixa a gente, no final da tarde, como? Achando que a gente não fez um trabalho com qualidade, por conta de tudo isso que acontece. E uma outra situação que eu ouvi, assim, da maioria das pessoas, existe uma impressão de que nós estamos trabalhando muito mais do que se estivesse presencialmente. Eu acho que isso até ocorre mesmo, né? Então, assim, nós não esperamos aquele horário, né? Eu entro tal hora, eu sento tal hora para começar a trabalhar, deu tal hora eu vou almoçar. Eu acho que é difícil quem está fazendo isso. E finaliza o expediente e a gente continua, né? Vocês verificam pelos e-mails, pelos horários e tudo, até... às vezes eu faço alguns comentários, né, no grupo do chat, do Teams, assim, né, pessoal, vamos lá, né, vamos respeitar o horário, vamos respeitar os feriados, porque a gente excede mesmo, né, então é importante a gente estar atento a isso, e verificar se isso está sendo bom ou não para nós. Para a atividade de trabalho, sim, mas e para nós? Nós estamos falando das reações emocionais, então vamos pensar, é o momento da gente pensar. E, ao mesmo tempo que tem isso, e com relação a esse excesso de trabalho, eu acho que se identificou muito os gestores, os coordenadores de cursos, diretores de unidades de ensino, né? Essa pressão é muito grande para que tudo ocorra, para que tudo aconteça, né? E eles devem sentir muito mais. E eu acho também que existe uma equipe que fica mais desmotivada, né? Porque às vezes diminuiu a demanda. Às vezes a demanda não é essa frenética que eu estou falando que está ocorrendo em algumas áreas. E aí desmotiva, né? A demanda demora para chegar,
se chegar, ela não procede da forma como a gente está querendo. Às vezes, a gente está, eu falei nesse afastamento, manda um e-mail, manda uma consulta, né, via e-mail ou chat, e a gente às vezes nem tem a resposta, isso também está acontecendo. Então, assim, é um pouco dessa questão da desmotivação, né? E, para finalizar tudo isso, excesso de pensamentos. Eu estou voltada só para as questões do nosso trabalho, mas existe um excesso de pensamento em tudo, uma insegurança, né, do dia seguinte, o que vai acontecer, o que está previsto, o que pode mais acontecer. Então, nós estamos mesmo com excesso de pensamentos com relação à família, com relação aos cuidados, com relação ao retorno gradual, nós estamos com excesso de pensamentos em todos os sentidos. Como que nós podemos fazer para melhorar isso? O Cortella dá uma boa dica com relação a tudo isso que eu falei. Ele fala, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu acho que essa frase diz tudo, né, para a gente desacelerar das questões negativas, desacelerar da nossa rigidez, desacelerar da cobrança, dos excessos de pensamentos, começar a refletir um pouquinho. E como a gente pode melhorar isso? Vamos refletir junto no próximo slide. Pensando em melhorar, veja como que está o nosso estado emocional. O que nós temos de informação hoje? Que a educação, se a gente abrir a internet, assim, várias universidades estão colocando seus calendários, informando tudo informalmente. O Centro Paula Souza, nós estamos vivendo um dia de cada vez. Então, para hoje, a notícia que nós temos é: continuamos em teletrabalho e com as aulas remotas. É o que nós temos para hoje. Vamos viver um dia de cada vez. Então, como que nós vamos melhorar o nosso estado emocional? Utilizando habilidades essenciais que nós temos. Agora que nós vamos ter que descobrir em nós quais são as nossas habilidades. Então, diante da reflexão de todo o histórico que eu fiz, que nós passamos, nós vamos descobrir essas habilidades, refletindo. E pode ser que não seja agora nessa conversa. Depois vocês parem e reflitam um pouquinho a respeito da vida de vocês. O que vocês estão passando em casa, mas também enxergando o outro. Então, vamos lá. Entender que o isolamento social não é prisão. Nós temos que entender o que é o isolamento social. O isolamento social é para você se proteger. Então, parar de ver o isolamento social como uma coisa negativa. Isso vai passar. Então, tenha paciência, né? E acredite que você está se protegendo e protegendo a sua família, protegendo outras pessoas que você possa encontrar. Explorar o autoconhecimento emocional. O que eu estou falando de autoconhecimento? Exatamente isso. Agora é o momento de que, se as reações emocionais não estão positivas, você não está ok, vou ter que resgatar coisas boas dentro de mim para lidar com esse momento. Então, é fazer o autoconhecimento. É buscando quem eu sou, como eu consigo ser melhor, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia. E vamos lá. Buscar o controle emocional, que é uma sequência de reflexão e atitude. Ser resiliente. Às vezes parece que tudo está perdido. E vocês devem ter ouvido falar na televisão até de questões que estão alterando a vida das pessoas, né? O consumo do açúcar, as crises conjugais, a briga com os filhos. Então, aquele dia
um dia, você pode finalizar o dia achando que está tudo perdido, a vida virou de cabeça para o ar. Mas você tem que ser resiliente, você tem que recomeçar no dia seguinte. Então, é isso, é ser resiliente, é começar com uma nova atitude. Dominar os pensamentos negativos, ser mais otimista. Nós temos que verificar o que deixa os nossos pensamentos mais negativos. É assim, assistir a televisão o tempo todo, todas essas notícias, está sendo bom para a gente? Então, é importante nós termos notícias da localização que a gente está, de como que está o Covid na região, de como que ela está sendo tratada na educação, na administração pública, porque interfere na nossa vida, né? E da nossa família em outros aspectos, quem tem filhos e tudo. Agora, não ficar só ouvindo notícias negativas, procurar também coisas boas, né? Eu, assim, tenho visto e comentado também, e algumas amigas também comentaram, que nós temos assistido alguns vídeos de pessoas que têm arrumado tempo para fazer um monte de coisa, né? Então, elas estão fazendo pão, estão fazendo massagem, estão fazendo yoga, estão conseguindo fazer coisas em casa, dançando, ouvindo música. Então, assim, descubra, e descubra o tempo também. Isso quando vocês descobrirem, depois vocês me contam, tá? Que eu ainda não consegui, não. Mas a gente tem que achar um tempo para isso, né? Então, assim, para ser mais otimista e fazer coisas que a gente gosta. Ter empatia. A empatia, gente, é uma palavra que está sendo muito utilizada hoje na nossa sociedade, né? Mas eu quero dizer aqui nesse momento, é assim, se colocar no lugar do outro que está próximo da gente. Então, está difícil para a gente estar em casa, dividindo espaço com outras pessoas, né? Com as pessoas da sua família. Está sendo difícil isso. Cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem o seu horário, tem o mais folgado, tem o que nem pensa no outro. Tem várias descobertas a gente faz nesse momento, né? Está difícil. Mas nós temos que também entender que para essas pessoas que são diferentes de nós, também está difícil. E essa empatia também, eu estou me referindo às equipes de trabalho. Então, assim, se colocar no lugar do outro, que é o colega de trabalho. Às vezes, existem equipes trabalhando, então, assim, as pessoas podem até comparar, eu estou trabalhando tanto, mas fulano não contribui em nada, né? Fulano nem aparece, ou fulano não falou que está sem conexão. Então, assim, se colocar no lugar do outro, o que está acontecendo com o outro? Como será que está a casa deles? Como que está a família? Como que está o equipamento que ele está utilizando? Então, assim, também ter essa empatia com o nosso colega de trabalho, né? Ter mais calma, tolerar mais, né? Reduzir os excessos, eu falo isso, né? Nas exigências, na rigidez, manter os cuidados pessoais. Isso a gente ouviu também muito na televisão. Então, na televisão, as pessoas estão falando dos cuidados, né? Eu vou dar dicas pequenas, práticas com relação a isso. Uma das coisas é, não fique de pijama, né? Tente se arrumar, tente se manter, não precisa estar maquiada, com escova no cabelo, chapinha, não, nada disso. Mas esteja bem, né? E se identifique com o que você vê no espelho. E fique satisfeita com essa imagem, fique bem. E para os homens a mesma coisa, porque tem homens, às vezes, que deixam barba, né? Não vou fazer barba, porque eu não vou sair, ninguém vai me ver, né? Então, tem a questão da mulher e tem a questão do homem também. Então, assim, não deixar de se cuidar, né? Cuidar também de si. Utilizar a conectividade digital para manter as relações interpessoais. O que eu quero dizer com isso?
é que nós acabamos, em algumas situações, perdendo a conexão com algumas pessoas, né? Existem alguns trabalhos que demandam mais encontros, e isso está acontecendo. Existem situações de servidores que já não têm tanto conexão. Então, assim, tentar se conectar, sabe, com os amigos do trabalho, não só para tratar de questões também do trabalho. Eu acho que fica para a gente também a falta daquela amizade, daquele contato diário, né? Quando você chega no trabalho, você conta como foi o dia anterior, um conta dos filhos, outro da esposa, da família, do marido. Então, isso faltou. Então, é importante que você também mantenha essa conectividade, né? Continue em contato com os amigos, faça conexões, procure, né? Procure as pessoas. No próximo slide, eu vou falar de alguns aspectos para melhorar a questão do profissional na pandemia. Manter o diálogo aberto e transparente com o superior imediato, com a sua equipe, com os seus colegas. Então, assim, se abrir, ser transparente, né, dizer o que está acontecendo, ali eu coloco compartilhar ideias, sugestões, ser uma pessoa participativa, fazer esse esforço também. Dar e ouvir feedback é importante, né, falar como está e como você está vendo o outro também. Isso é uma questão de crescimento. Dar e aceitar apoio. E eu acho que isso, assim, nós que vamos ter que identificar, né? Uma dica que eu dou, e que aconteceu na prática comigo, foi assim, que nós nos encontramos para trabalho. E aí, existem as pessoas amigas da CESU, que a gente mantém uma conexão de amizade, independente do departamento que trabalha. Então, o que nós fizemos um dia? Num sábado, nós nos reunimos por uma rede social que não era o Teams. E, pelo telefone, nós fizemos a ligação com 6, 7 amigos, amigas, e começamos a conversa num sábado, 5 horas da tarde. E nós fomos finalizar a nossa conversa 8 horas da noite. E o que nós falamos? De nós. Nós falamos de tudo que a gente estava passando, que a gente estava sentindo, com relação à família, aos nossos cuidados. Então, a gente falava da gente e ria da gente, sabe? Então, isso é bom também. Então, além de você estar conectado com o outro, você não perdeu o vínculo com seus amigos, com as pessoas que no dia a dia você tinha oportunidade de encontrar e que não tem mais. Então, isso é muito importante. É a gente manter esse contato. E não é só para o trabalho. Isso vai fazer bem para as nossas reações emocionais, para a gente minimizar esse isolamento, para a gente continuar com vínculos. Então, às vezes, tem pessoas do nosso trabalho e que nem estão no nosso departamento, mas que a gente não sabe como ela está. Então, assim, dá um alô, né? Chama no chat para conversar, continua esse vínculo, esse afeto, é isso que a gente precisa nesse momento. E no próximo slide, eu vou colocar uma mensagem para vocês. Quando tudo isso passar, não seremos mais os mesmos. Vamos nos tornar melhores. E por que eu falo que nós vamos nos tornar melhores? Nós não temos a mínima ideia da dimensão que a pandemia... Eu estou com o meu tempo atrasado. Que a pandemia... qual vai ser a proporção da pandemia aí fora? Mas nós tentamos, dentro de nós, ser melhores. Tentamos superar essa fase. E é por isso que nós vamos nos tornar melhores. E a última mensagem, eu vou ler para vocês. Se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos.
a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E quando tudo isso faltasse, um segredo, que é o mais importante, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Então, eu desejo que aqui vocês reflitam sobre a vida de vocês e que vocês encontrem essa força dentro de vocês. É isso só que eu desejo, tá? E agora, eu gostaria que o Edson retomasse a apresentação. Ok, Elisete. Bem, pelo que você trouxe aqui, eu percebi uma ênfase muito grande da tua parte em relação ao descobrir aquilo de que gostamos, né? Isso como sendo um ponto muito importante para esse momento. A empatia, que é o colocar-se no lugar do outro, para tentar, a partir dos olhos dele, né? Desse outro, nos olhar e, sobretudo, manter contato com os outros, para que a gente não se isole, além do isolamento, né, estabelecido e que está posto para todos nós, né? Pois bem, então, diante disso, Elisete, eu selecionei aqui, nós temos várias perguntas que foram enviadas antes e algumas que chegaram agora também. Eu vou fazer duas a vocês. A primeira, que ela vem de alguém anônimo, tá? E ela diz o seguinte: o que eu devo fazer com os meus sentimentos ambíguos após uma aula remota sensacional pelo Teams, em que 5 alunos me acompanharam e 35 não? Eu sinto um misto de felicidade pelos 5 e de muita dor no coração pelos 35 ausentes, mas que estavam ali online comigo. Como eu devo trabalhar com esta emoção para eu não me deprimir? Provavelmente a fala de uma professora. Como você vê isso, Elisete? Com relação a essa pergunta, Edson, eu penso o seguinte, eu já pensava antes, né? Os professores são verdadeiros heróis, né? Eles estão enfrentando esse momento de pandemia com muita dignidade, humildade. Então, por tudo que eu falei, professor ou professora que fez essa pergunta, eu penso o seguinte, é como o Cortella diz, dê o seu melhor, entendeu? Nós não sabemos o que está acontecendo na vida desses alunos. Nós não sabemos como que está sendo a relação familiar, o espaço que ele está ocupando, o equipamento que ele tem, a ferramenta que ele tem, nós não sabemos. Então, dê o seu melhor, faça a sua parte. É isso, e parabéns. E continue dando aulas boas e com qualidade para os alunos. Não desista. Edson? Perfeito, perfeito, Elisete. Então, a segunda questão, né, eu vou apresentar a você, e logo após a resposta, eu pediria até que você aproveitasse o tempo e dizer a sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, né, como uma forma de conclusão das suas falas. Então, a pergunta, Elisete, é a seguinte: como lidar com os casos de alcoolismo, drogas e etc., quando eu perceber isso nos meus alunos? Com relação a esse assunto, eu só quero fazer aqui uma ênfase de que o Centro Paula Souza, o GDS, está muito preocupado com esses aspectos emocionais da vida dos alunos. E para isso, nós temos algumas iniciativas que vêm pela frente e já temos alguns trabalhos que estamos desenvolvendo, que você já deve ter ouvido falar, que é com a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Mas agora virão outras demandas positivas também nesse sentido. Quem faz o uso de álcool em excesso ou drogas, precisa de atenção, cuidado e tratamento. Então, o nosso papel na sociedade, e como professora que identifica isso, professor, é assim, se aproximar
para oferecer ajuda, uma orientação. É isso que eu penso. E para isso, nós vamos ainda nos encontrar em outras situações para abordar especificamente esse assunto. E eu espero que vocês tenham mais subsídios para lidar com essas situações, que é a depressão, o suicídio, a utilização de drogas, bebida em excesso, para que a gente tenha subsídios para trabalhar melhor com os nossos alunos. Então, nós vamos chegar lá. Tá? Eu quero fazer um agradecimento especial, então, pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Entendam que tudo que eu estou falando não é fácil refletir, não é fácil se reconhecer emocionalmente, mas tem que ser feito. Então, nada sem esforço a gente conquista. E o controle emocional também. Então, eu desejo que vocês fiquem bem, que nós nos encontremos com saúde, que vocês se cuidam e que eu quero fazer um agradecimento especial à CESU, aos meus amigos de trabalho, ao coordenador técnico, o professor Rafael, que é uma pessoa que incentiva demais o nosso trabalho, e a professora Thais, que contribuiu também para a minha apresentação. Muito obrigada. Que fiquem bem. Obrigada. Eu que agradeço, Elisete. Muito obrigado, muito obrigado. Vejamos então um outro conjunto de depoimentos feito por vocês que estão nos acompanhando aqui agora. Fiquei em isolamento social no início por 17 dias. Depois tive que descer para Praia Grande de ônibus porque minha mãe quebrou o fêmur. Minha mãe foi operada, então minha irmã e eu revezamos durante 18 dias como acompanhantes por 24 horas cada uma. No final desse período, minha irmã e eu pegamos Covid-19. Depois transferiram minha mãe para uma UTI. Após 5 dias, ela foi transferida para uma UTI isolamento, porque foi diagnosticada com Covid-19 e veio a falecer no dia 2 de maio. Tivemos, minha irmã e eu, que lidar com tudo sozinhas, sem podermos pedir ou contar com a ajuda de alguém. Durante esses dias, perdemos para o Covid-19, mas 2 pessoas na família. Contei tudo isso porque foi um período difícil e continua sendo. Tem dias que eu estou super empolgado, motivado, feliz. Já tem outros que nem tanto. Sei que tenho que administrar meus sentimentos, tendo autoconhecimento e autocontrole. Mas isso exige treino e tempo, e as demandas do home office são extremamente exauridas na divisão entre o tempo doméstico também. Assim, parece que não conseguimos parar para descansar. Diante desse círculo vicioso, tento manter o controle para não pirar. A socialização com pessoas fora do âmbito familiar faz com que nossa saúde mental esteja mais presente, nos fazendo raciocinar e desenvolver as habilidades que só o convívio e a troca pode nos proporcionar. Eu tenho problemas com o meu humor desde sempre. Eu costumo pensar que vira uma chave na minha cabeça, alguns momentos bons, e de repente tudo fica sem cor. Eu me preocupo muito em preparar a minha esposa para quando tudo voltar. Ela sofre de depressão e agora ela tem uma nova rotina. Com esse isolamento, eu acabei amenizando sua dor por conta da companhia em tempo integral. Mas fico a pensar, como será e o que fazer quando tudo voltar como era antes? Eu estou muito bem, graças ao bom Deus. Amo estar com minha família, sou feliz no meu lar e na nossa casa temos paz. O meu grande problema é com os alunos. Eu preciso levar essa mesma paz para eles, mas às vezes não consigo. Todavia, não me contento com isso. Eu quero ajudar. Por favor, precisamos ajudá-los.
Bem, nas falas deste segundo depoimento, a dor aparece de um modo muito evidente, né? E a questão da perda, o luto, praticamente, surge como algo de muita delicadeza. Então, para nos apoiar e nos orientar sobre o que podemos fazer diante disso, eu convido agora para essa nossa conversa a professora, neuropsicóloga e mestre em ciências humanas, Edinete Nogueira de Souza. Edinete, boa tarde para você também. Seja muito bem-vinda. Bom, mas antes de eu passar a palavra para você, irmos direto na resposta a esse assunto, né, eu vou solicitar a gentileza de você se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouquinho sobre você e aí, em seguida, expor o seu olhar sobre essa questão. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Edinete Nogueira, né? Sou psicóloga. Mas antes de ser psicóloga, eu também sou mãe, eu também sou esposa, sou filha, e assim como muitos de vocês, estou sentindo esse isolamento, né? E já há quase 90 dias aí. Também sou professora, dou aula numa universidade, e pensar em saúde mental, né, em equilíbrio, a gente voltar, né, para muitas coisas que a Elisete já expôs, né, como ela falou do nosso próprio temperamento. E ouvindo os relatos, a gente percebe como cada um, né, de vocês está vivenciando esse momento de uma forma totalmente diferente, né? Então, cada um de nós reage a momentos da vida de formas totalmente diferentes. Isso por quê? Porque somos diferentes um do outro, né? Não dá para exigir uma atitude de um pensando na atitude do outro, né? O que serve para mim não serve para você. Então, muitas pessoas estão reaprendendo várias coisas nesse momento. E a vida é essa, né? A vida é assim. Nós estamos em constante mudanças, em constante aprendizado, e a cada momento vivemos situações difíceis, mas também vivemos situações boas, né? Situações de prazer. Então, eu vou começar falando para vocês, né, no próximo slide, uma definição do que é saúde mental. O que é saúde mental? Será que eu ter uma saúde mental boa ter a ausência de uma doença ou algum tipo de transtorno mental? É uma pergunta, né? Mas é uma pergunta que esse conceito, né, de saúde mental, ele é muito mais amplo. É um conceito muito mais amplo. Não é a mera ausência de uma doença. A saúde mental, né, ela pode ser definida, e ela é definida, né, por alguns teóricos, como a capacidade que o indivíduo tem de apreciar a sua vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a tal resiliência psicológica. Neste momento, eu poderia dizer que é a forma como nós estamos lidando com as nossas emoções. Então, a Elisete trouxe um pouquinho para vocês de como nós estamos, né, de quais as emoções que nós temos nesse momento e como que a gente pode ser resiliente, né? A resiliência, ele é um termo que é definido como a capacidade de nós passarmos por algumas situações adversas e conseguir voltar ao nosso estado, né, anterior. Ou seja, continuar saudável, mesmo diante de tantos problemas, diante de tantas situações difíceis. Então, para a gente pensar, né, em saúde mental, né, a nossa palestra hoje, o nosso bate-papo, é sobre equilíbrio. Equilíbrio é tudo que acontece comigo quando eu preciso me adaptar a uma nova situação.
Então, a Elisete fez de uma forma muito bacana essa retrospectiva né, de 3 meses atrás. Então, quando vocês foram notificados, né, quando nós recebemos a notícia de que nós ficaríamos em isolamento social, por conta de uma crise, de um vírus, dessa pandemia, o nosso estado mental, ele entrou em desequilíbrio. E por que ele entrou em desequilíbrio? Porque nós precisávamos nos adaptar a este momento. Exigia de nós uma adaptação. E toda vez que nós nos deparamos com algo novo, isso causa um desequilíbrio. Isso é esperado. Como a Elisete falou, é esperado que a gente tenha algumas reações diante de alguma situação difícil. E nós ainda não sabíamos pelo que nós íamos passar. Era tudo muito novo, tudo muito misterioso, e ainda está sendo para muitos. Né? Nós ainda não temos muitas informações sobre o que é isso, sobre o que está acontecendo. Então, isso causou um desequilíbrio muito grande na nossa saúde. E só para vocês entenderem, corpo e mente, eles não estão dissociados um do outro, eles estão juntinhos. O que acontece na mente interfere no meu corpo, e o que acontece no meu corpo interfere na minha mente. Então, voltando, né, um pouco o relato que eu ouvi, né, de que a pessoa sente dores no corpo, sente um cansaço, isso é um fator que muitas vezes não é físico, é mental. Mas nós temos a capacidade de somatizar algumas situações. Nós somatizamos alguns com mais facilidade, outros, né, conseguem não somatizar com tanta facilidade, porque tem um sistema de resistência maior. Então, a gente precisa entender que todos nós entramos nesse momento aí um pouco desequilibrados, e ainda, né, continuamos um pouco nesse desequilíbrio, né, como um colega também falou, tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu não acordo tão bem, isso é esperado, é assim na nossa vida, nós não temos que estar bem todos os dias. E uma coisa que é importante, e eu acho que é o grande objetivo desse encontro, né, desse bate-papo, é pensar, você cuida tanto do outro, né, você cuida para que o outro tenha uma boa aula, para que ele entenda o conteúdo que você está passando, né, você se desdobra para fazer uma aula perfeita, e aí você se sente frustrado muitas vezes quando não há participação de todos os alunos, mas como a Elisete falou, nós não podemos aqui nos apegar a isso, porque talvez, como é a vida desse aluno? A gente não sabe por que ele não está acessando, e nós não podemos ter esse controle, né? Nós não podemos controlar tudo ao nosso redor. E aí eu pergunto para vocês, né, uma primeira pergunta que eu queria fazer para quem está em casa. Quem cuida de vocês? Quem é que está cuidando de vocês? Será que você está se permitindo se cuidar? Então, é uma primeira coisa que a gente precisa pensar. Nós fomos, né, desse momento, nós fomos pegos por um sentimento de restrição da nossa liberdade. Então, a Elisete trouxe muito bem, eu vou me referir a todo momento a Elisete, porque ela falou muitas coisas que têm muito sentido com o que eu quero falar para vocês. A restrição social, né, a restrição da sua liberdade, ela não é uma prisão, mas ela é uma perda, né? A primeira perda que a gente encarou nesse momento é a perda da nossa liberdade, de irmos aonde a gente quiser ir, né? A gente não podia sair com tanta frequência. Uma coisa é a gente ficar em casa porque a gente gosta, outra coisa é a gente ficar em casa porque a gente não pode sair. Então, é o primeiro luto que nós vivemos. Toda perda representa um luto na nossa vida. A perda da nossa liberdade. E a gente teve também, né, como o próprio relato de uma colega, a
perda concreta, a perda concreta de uma pessoa que está ao nosso lado, de uma mãe, de um primo, de um amigo. E como é que a gente vive tudo isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do luto também, né, com relação a isso que não foi vivido, né, o luto não está sendo possível ser vivido. Por quê? Porque nós não estamos tendo a capacidade, a permissão para ir lá, né, se despedir da pessoa. Então, como é que é isso na nossa cabeça? O luto, ele é um ritual, né? A morte, ela requer um ritual de despedida, né, de você dizer para a pessoa que está doente que você, né, a ama. Como é que a gente está enfrentando tudo isso, tá? Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o que causa, né, o desequilíbrio. Todos nós, quando nós somos expostos, né, a uma situação de estresse por um longo tempo, isso causa um desequilíbrio. Então, nós estamos aí já há uns 3 meses, né, nessa situação. E aí, aquele desequilíbrio inicial, ele durou um certo tempo, porque você estava se adaptando. Porém, esse desequilíbrio, ele não pode durar muito tempo. Porque se ele durar muito tempo, o que pode acontecer com você? Você pode adoecer. Todos nós que estamos expostos a uma situação prolongada de estresse, podemos adoecer. Então, aquele período de adaptação, ele já, né, tem que ter passado, e você já tem que, de certa forma, ter restabelecido aí um ajuste, né, na sua saúde mental, um ajuste no seu equilíbrio, tá certo? Então, quando é que o sofrimento psíquico, ele começa, né? Quando o desequilíbrio, ele é muito prolongado, e esse desequilíbrio, ele vai causando um certo sofrimento. E aí, esse sofrimento começa quando o indivíduo não consegue concretizar suas aspirações, ideias, imaginação e seu desejo. Então, como a gente está vivendo uma restrição da nossa liberdade, eu imagino que muitos de vocês tinham planos, tinham desejos. Sabe aquela história de que todo final de ano, a gente coloca as nossas metas para o ano seguinte? E a gente promete que vai emagrecer, a gente promete que vai fazer ginástica, a gente promete que vai ser melhor, a gente vai estudar. O ano que vem eu quero fazer uma pós-graduação, o ano que vem eu quero trocar de carro, eu quero comprar um sofá novo para minha casa. E aí vem essa crise, essa pandemia, e coloca de lado os meus desejos. Como é que eu faço? Então, qual é a dica que eu dou para você? Entenda esse momento como uma pausa necessária para garantir a sua saúde física e mental. Então, a gente não pode se expor nesse momento, porque fisicamente a gente pode ser contaminado. Então, vamos entender este momento como uma pausa. O sofrer, né, é uma vivência, é um estado de luta do sujeito contra forças que estão empurrando para o adoecimento. Então, quando a gente consegue perceber esse sofrimento, a gente consegue utilizar de recursos para minimizar esse adoecimento. Então, quando eu consigo perceber que eu não estou reagindo bem a uma determinada situação, isso é um sinal de alerta. O seu corpo dá um sinal de alerta de que não, né, tem alguma coisa que está errada, ou eu começo a ter muita falta de memória, eu começo a ter um cansaço excessivo, eu durmo, mas não descanso, né, eu acordo com aquela sensação de que eu estou mais cansado do que quando eu fui dormir. Então, isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta de que o teu corpo está em desequilíbrio. A insônia, né, como foi relatado pela colega,
é um sinal de que há um desequilíbrio aí na sua saúde mental, tá? Se por um lado o sofrimento nos parece uma vivência desagradável, por outro, ele se revela como indicativo de saúde. Por quê? Quando você percebe esse sofrimento, quando você percebe esse desequilíbrio, né, e aí você tem que ter uma percepção, o que quer dizer isso? Quer dizer que você está procurando esse equilíbrio para você. Então, a situação desagradável, quando você sente a situação como desagradável, é um sinal de alerta, e você precisa reconhecer isso. Então, muitas vezes o sofrimento, ele é desagradável, mas ele é uma forma de chamar a tua atenção para você mesmo. Olha, preciso talvez olhar para isso, preciso cuidar disso, né? Como foi exposto pela Elisete, a ingestão de alguns alimentos nesse momento pode interferir no seu sono, por exemplo, o consumo de açúcar, o consumo de muito café, o consumo de muito refrigerante, né? Uma dieta inadequada pode interferir no seu equilíbrio mental e físico. Então, se é isso, olhe para a sua dieta, a forma como você tem se alimentado. Então, a gente precisa encarar a situação de uma forma realista. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas ficam numa tentativa de ignorar aquilo que estão sentindo. Ah, não é nada, vai passar. Vai passar. Mas se isso dura por muito tempo, é necessário que você olhe. Tá? Você precisa olhar, você precisa reconhecer os sinais que o seu corpo dá, tá certo? É necessário ouvir o sofrimento e a forma como ele se manifesta. Como estamos, né? Como é que nós estamos lidando com as situações? De uma forma otimista, né? Será que eu tenho uma forma mais otimista de lidar com a situação? Ou de uma forma pessimista? Como eu disse, é natural que ocorra uma oscilação das emoções, ou seja, tem dias que você acorda bem, né? Hoje eu vou fazer valer, hoje eu vou colocar todas aquelas pendências em ordem. Mas tem dia que você acorda e você não quer tirar o pijama. Entenda isso como algo esperado. Respeite o seu limite. Manter o autocuidado é extremamente importante, mas também respeite o seu limite. Aquele dia que você está mais cansado, aquele dia que você que você acorda, que você não quer ver ninguém, vai para o banheiro, toma um banho, aquele banho, né? Aquele banho que tira todas as energias negativas e começa a cuidar dos seus pensamentos. Começa a cuidar daquilo que você mais gosta. Olha para a vida, agradeça por você estar vivo. A gratidão é uma das formas da gente se reconectar com a gente mesmo. Quando a gente é grato pelo que a gente tem, a gente consegue se reconectar com aquilo que a gente é. Então, seja grato por todas as coisas, né? Seja grato por aquilo que você consegue, né? Por você conseguir se levantar, por você conseguir ter a comida na sua casa. Eu sei que acontecem situações difíceis, mas elas vêm para nos fortalecer. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair mais fortalecidos desse momento. E aí, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho para vocês de como, muitas vezes, nós estamos encarando esse momento. O estado de sofrimento e de desequilíbrio pode se revelar de várias formas, né? Como eu disse para vocês, cada um de nós reage de uma forma a determinados tipos de situações. Então, um vai reagir bem, outro vai reagir não tão bem. Então, por quê? Porque somos diferentes. Geralmente, nós somos... eu tenho escutado muito dos meus pacientes e até, né, dos próprios alunos, um sentimento de frustração muito grande. E a frustração, ela acontece quando a gente não consegue realizar aquilo que a gente quer fazer.
Então, muitas vezes eu estou movido por uma situação de, né, um sentimento de frustração, né, eu tinha um plano e eu não pude colocar esse plano em prática. Tenha paciência, né, tenha paciência, espere um pouco mais e não esqueça esse seu plano, deixe ele só guardado um pouquinho. No momento que você sair dessa crise, coloque-o em prática. Né, vá pensando como você gostaria de colocá-lo em prática. O medo, né, nós estamos movidos por um sentimento de muito medo. Medo de perdas, de perder a vida, de perder os parentes, de perder coisas que são importantes para a nossa vida. Quando a gente pensa nas perdas, né, concretas provocadas pela morte, isso é muito mais complicado. Como eu disse para vocês, o luto, ele é um período que precisa ser vivenciado. E a morte, ela requer um ritual. E qual é esse ritual? O ritual de despedida. E muitas vezes eu não estou conseguindo fazer esse ritual de despedida. Se você não conseguiu ir lá no enterro daquela pessoa querida, que você amava, que você gostava, tente fazer essa despedida de uma forma simbólica, tá? Quando passar tudo isso, vá lá no local onde ela está enterrada, né? Até na forma de pensamento, tente fazer essa despedida com essa pessoa, para o seu bem, para que você garanta o seu bem-estar, para que você garanta, daqui a um tempo, você elaborar tudo isso, porque vai levar um tempo para você elaborar. Tá? Então, o desequilíbrio ele vem muitas vezes porque a gente não consegue elaborar, né? A gente não tem essa capacidade de elaborar as situações. Então, tenha paciência, tenha um pouquinho de paciência com você mesmo, tá? Consigo próprio. Outro sentimento que nós estamos vivenciando é a angústia, né? Um sentimento que, né, que pode ser somatizado, inclusive, em dores musculares, dores no corpo. Já sentiram aquela sensação de dor no peito? Né, de você até pensar que você está infartando? Isso é angústia. Aquela dor que a gente não sabe ao certo de onde vem, mas que é uma dor que provoca uma sensação, inclusive, física, né, que começa com uma ansiedade, né, uma ansiedade leve, que vai, né, ficando cada vez mais grave, e isso, né, vem um sentimento de angústia muito grande, que a gente não sabe explicar, muitas vezes. A insatisfação, né, eu vejo muitas pessoas insatisfeitas. Por que a insatisfação? Por não ter a escolha. Qual é a escolha que nós temos nesse momento? É viver o hoje. Não estou falando para vocês não pensarem, não planejarem no futuro, mas estejam focados no presente. Se vocês não estiverem focados no presente, vocês não vão conseguir manter o equilíbrio. E aí isso tudo vai interferir no seu planejamento, naquilo que você quer retomar quando toda essa crise passar. Então, esse sentimento de insatisfação por não ter a escolha nesse momento, ele pode ser minimizado com aquilo que você pode fazer hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu consigo fazer hoje para minimizar essa minha insatisfação, certo? E um sentimento que muitas pessoas devem estar presente aí na vida de vocês, que é o sentimento de impotência. A impotência é um dos sentimentos mais difíceis da gente lidar. Por quê? É a incapacidade que nós temos de mudar as situações, de mudar aquilo que precisa ser mudado. Mas o que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode trazer a cura? Não. Mas vamos, então, fazer aquilo que está ao meu alcance. Trazer o bem-estar para a minha vida, para as pessoas que estão comigo, para os alunos, né, para aquelas pessoas que precisam de mim, de certa forma. Isso vai diminuir a sua impotência. No próximo slide, eu vou falar para vocês um pouquinho de como que a gente consegue restabelecer a nossa saúde mental. A gente consegue restabelecer a nossa saúde mental com alguns critérios, tá? Alguns critérios importantíssimos. Atitudes positivas em relação a si próprio, não deixar de acreditar em você,
tá? Retomar seus projetos. Crescimento, né? Desenvolvimento pessoal e autorrealização. Não deixar de acreditar nos seus desejos, né? Que eles poderão ser colocados em prática. Um sentimento de esperança, tá? Integração e resposta emocional. A sua resposta emocional, ela vai depender da forma como você lida com a situação. E muito importante, não perder a sua capacidade de gerenciar a sua vida, que é autonomia e autodeterminação. É aquilo que você pode fazer hoje. Se hoje a tua meta é garantir, vou fazer um almoço diferente, faça. Vou lavar a casa hoje, vou fazer uma faxina, faça. Se você está com vontade, faça. Vou ficar sem fazer nada hoje, faça. Fique sem fazer nada. E garanta, né, esse equilíbrio, né, nesses esforços que você tem feito. Uma percepção apurada da realidade. Procure se informar de dados reais, de questões reais, né? Não fique no mundo da fantasia e não queira tornar o problema muito maior do que ele é, porque às vezes ele não é tão grande como você está imaginando. Então, não torne as coisas mais difíceis do que elas já são. E garantir, né, o domínio ambiental e da sua competência. O que é isso? Garantir que seu ambiente seja favorável, torne o ambiente que você está agradável. Muitas vezes, ter um ambiente organizado ajuda no seu equilíbrio. Quantas vezes a gente fala, vou organizar meu armário, vou arrumar meu armário para ver se eu me sinto melhor. E às vezes, garante, às vezes não é nada disso, né? Você precisa arrumar um armário não garantiu nada, mas você precisa ter um ambiente organizado, tá? Isso ajuda e muito. No próximo slide, eu vou começar a falar de algumas dicas para vocês, né? Então, no próximo slide, a gente tem a dica 1. Qual que é a dica 1? Converse com pessoas nas quais você confia. Não se feche para o mundo. Não se feche para o contato com as pessoas. E tenha calma, que tudo vai passar. Tá certo? No próximo slide, eu tenho uma outra dica também super importante, que ao ficar em casa, mantenha um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta adequada, um sono, exercícios e contato social com seus entes queridos em casa. Não é porque vocês estão isolados socialmente que vocês não têm que conversar. Às vezes as pessoas acham que não, que tem que se trancar no quarto e ficar isolado. Não, conversem, mantenham uma relação harmoniosa. A gente sabe que a convivência, muitas vezes, trazem problemas nas relações conjugais, nas relações com os filhos. Evite esse tipo de situação, evite atritos com as pessoas, principalmente dentro de casa, certo? No próximo slide, a gente tem uma dica também importante, mantenha o contato com familiares e amigos por e-mail, por telefone, né, através das mídias, né, e outras plataformas. Aproveite o seu tempo, otimize o seu tempo para se aproximar das pessoas. Ligue para aquele amigo que você não vê há muito tempo, que não é só pela pandemia, mas ligue para aquele amigo que você não conversa, aquela pessoa que você gostaria de ver. No próximo slide, eu tenho a dica 4, que é, não use de estratégias como álcool ou outras drogas para lidar com as suas emoções. Ou seja, controle o seu pensamento e resolva, né, as suas emoções de outra forma. Por quê? Nesse momento, a chance de você ser dominado pela impulsividade é muito grande. Então, não use dessas estratégias, porque isso vai te prejudicar. Certo? Prejudicar por quê, né? Vamos só voltar aqui no slide anterior, só para eu definir. Porque hoje você adquire uma forma de lidar com essas emoções, usando aí, né, o álcool ou a droga, mas e amanhã? Como é que você vai lidar? Quando voltar à tua rotina, você vai conseguir manter? Aí você pode se tornar um dependente, então é importante a gente cuidar disso também, tá bom? Então, no próximo slide, a dica 5 que eu tenho para vocês é assim, tenha um plano. O que é ter esse plano para onde ir procurar, né, ajuda?
se for necessário, você precisa ter uma rede de apoio. Se você tem filhos em casa, o que vai acontecer com esses filhos se você chegar a adoecer? Não estou dizendo que você vai adoecer, mas você precisa se prevenir, você precisa ter um plano para pedir ajuda se você precisar. E se você precisar de ajuda, peça ajuda, tá certo? Então, no próximo slide, a gente precisa conhecer os reais fatores de risco e saiba como você vai tomar as devidas precauções e as devidas informações. Use fontes confiáveis para obter as informações. Cuidado com as fake news. Né? Informações falsas não nos ajudam nesse momento. E como a Elisete falou, desintoxicar a mente nesse momento é importante. Cuidado com as mídias, né? Aquelas mídias que trazem o alarme para a população, tá bom? Uma dica, né, uma outra dica importante, né, como eu falei aqui, das coberturas das mídias, né, midiáticas perturbadoras, você precisa desintoxicar a sua mente. Lembra do que eu falei no início? O nosso cérebro, quando ele é exposto a situações de longa duração, situações de estresse, ele vai reagir. Então, se você fica o tempo todo vendo notícias difíceis, notícias ruins, o seu corpo tende a reagir. Né? Não é ignorar, mas é saber, né, aquilo que você vai, né, aquele acesso que você vai ter, porque se você ficar o tempo todo vendo situações difíceis, pessoas morrendo, pessoas, né, a tua cabeça, ela vai ficar sobrecarregada, e isso vai trazer um desequilíbrio para você, tá certo? E a última dica, eu tenho certeza que essa não é a primeira situação difícil que você passa na sua vida. Então, use das experiências anteriores para tentar minimizar, para tentar gerenciar as suas emoções nesse momento. Sabe aquela situação difícil que você passou? Imagina aí na sua cabeça aquela situação difícil. Agora, tenta usar aquela mesma força que você teve para esse momento. Tenho certeza que isso vai te ajudar, tá certo? E no próximo slide, para a gente já estar caminhando para a nossa finalização, respeite o seu limite, tá certo? Seu corpo dará sinais, reconheça. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês: quem disse que você tem que dar conta de tudo? Quem foi que disse para você? Eu vejo as pessoas querendo dar conta de tudo. E esse isolamento social, ele trouxe para nós também, nós estamos em home office, estamos trabalhando de casa, e eu tenho todos os outros eventos, os filhos, o marido, a mãe, o cachorro, né, o papagaio, todo mundo está ali. E aí, eu não tenho só o home office, o meu pensamento está para todas as outras ações. Você tem que dar conta de tudo? Não. Diga isso para você. Isso vai minimizar a tua autocobrança. Você não precisa dar conta de tudo, certo? Pedir ajuda nesse momento é um indicativo de saúde mental. E aí, só para a gente já ir finalizando, será que nós podemos tirar algo positivo desse momento? Eu sei que não é fácil, mas não é impossível, tá certo? E aí, no próximo slide, eu queria dizer para vocês que evitar deteriorar o seu equilíbrio psicológico. Por quê? Em tempos de crise, ou seja, cuide de si mesmo. Antes de mais nada, procure, assim, diminuir os efeitos da Covid-19 em sua saúde mental. Será que dá para encarar de outra forma? Eu acredito que sim, tá certo? Renove sua esperança. Você já passou, né? Se você pausou as suas idealizações, volte a pensar. É hora de deixar as preocupações excessivas de lado. E, para finalizar, eu queria deixar uma frase que eu sempre uso, né? Quem cuida da mente, cuida da vida. Não dá para a gente só garantir saúde física, não dá para a gente garantir somente a questão de como eu vou me sentir nesse momento. Procure, nesse momento, ficar bem. Né? No último slide, eu tenho essa frase, né? Quem cuida da mente, cuida da vida.
Eu queria encerrar esse momento com vocês, dizendo, eu espero que vocês reflitam, nada do que eu disse também é fácil, não é fácil mesmo a gente se tornar, ficar equilibrado em tempos de crise. Então, mantenham o pensamento positivo, a esperança, procure fazer nesse tempo, né, que você tem aí, algo que você goste muito, tá certo? E hashtag fique bem. É isso, Edson. Eu encerro aqui a minha apresentação. Obrigado, Ednete. Bem, temos aqui, Ednete, eu separei 2 perguntas que eu vou fazer a você agora, feitas pelos participantes, né, do nosso encontro. A primeira delas diz respeito à procrastinação, né, aquela ideia de deixar para amanhã o que eu tenho que fazer agora, ou neste momento. Então, a pessoa traz um cenário e depois faz a questão. A pergunta é a seguinte, olha, no meu trabalho eu não sinto que procrastino tanto, porque as pessoas dependem de mim. Mas, quando eu preciso pensar em fazer atividades físicas, em me alimentar melhor, ou fazer cursos que me tragam satisfação pessoal, sei lá, por exemplo, aprender a costurar, eu simplesmente vou deixando para a próxima segunda-feira. Então, a pergunta que essa pessoa faz é: existem técnicas, ferramentas ou gatilhos mentais para eu procrastinar menos com as coisas relacionadas aos meus assuntos pessoais? Sim, eu acho é uma pergunta super importante, né? Nós temos a capacidade. Eu falo que essa questão da procrastinação, ela é meio que um boicote. Nós temos a capacidade de nos boicotar, né? É um auto-boicote. Ou seja, quando eu penso que eu posso ter algumas ações que vão me fazer bem, que vão me trazer satisfação pessoal, é como se eu me boicotasse. Ah, não, eu vou deixar para amanhã. Segunda-feira eu começo. Então, a questão, e essa questão é que nós sempre estamos voltados para o cuidado com o outro. E quando que nós temos que cuidar de nós deixamos para depois. A ideia é totalmente o contrário disso. Por quê? Para a gente cuidar do outro, primeiro a gente precisa cuidar da gente. Então, o relato pós a pergunta, né? No trabalho eu não tenho essa procrastinação, mas para mim eu tenho. Quando se trata de mim, eu não consigo, eu não vou fazer. Mas no trabalho eu tenho que fazer porque o outro depende de mim. E se você adoecer e o outro precisar de você, como é que você vai fazer? Então, para a gente cuidar do outro, para a gente dar atenção para o outro, primeiro a gente tem que cuidar da gente. Primeiro a gente tem que dar atenção, a devida atenção para a gente. E a gente tem sempre a mania, né, o hábito de deixar sempre para depois. Mas o depois pode não existir. Depois você vai se ver numa situação em que você não vai conseguir executar. Então, olhe para você, veja quais são os gatilhos, né? Os gatilhos é aquilo que dispara, com o que faz, são os obstáculos que eu vou colocando na minha vida. O que está disparando essa sensação de que eu não vou fazer, de que eu não vou conseguir? Então, procure fazer coisas que você gosta, que você sempre quis fazer e você nunca fez, tá? Por isso que você tem que traçar metas que você consiga cumprir. Às vezes a gente traça metas também que a gente não vai conseguir cumprir. Ah, quero emagrecer 10 quilos em um mês. É possível? Não. Então, você não pode traçar esse tipo de meta para a sua vida. Porque no final você vai se sentir frustrado, porque você não conseguiu realizar, e aí vai falar, tá vendo? Eu não consigo. Aí, na próxima vez que você estabelecer uma meta, o que vai acontecer? Você não vai conseguir, tá certo? Acho que é isso. Perfeito, Ednete, perfeito. E é muito interessante essa questão que você aborda, esse modo como você aborda, porque faz uma conexão direta com as dicas que você deu antes, né? E a maneira como você busca responder essa pergunta feita pelo participante, né, que se manifestou aqui.
Então, é muito coerente esse seu processo e mostra que, de fato, você está estimulando cada um de nós, né, a assumir o próprio protagonismo, o papel como sujeito, como agente, né, responsável pelo tratamento das próprias emoções. Né? Não, entre aspas, terceirizar essa responsabilidade. Algo muito relevante isso que você está trazendo. Pois bem, tenho mais uma pergunta aqui, Ednete, e eu vou fazê-la, e logo em seguida eu já deixaria até um espaço para você, se tiver alguma mensagem conclusiva ou algum agradecimento, que você possa fazê-lo com calma. Tá? Então, vamos à pergunta. Então, ela diz, como trabalhar melhor a concentração e otimizar as minhas atividades de preparo das aulas virtuais? Pois essas coisas, né, eles têm consumido mais tempo para a organização e têm gerado ansiedade e estresse em mim, não sobrando tempo para eu me preparar mentalmente. Então, é uma pergunta também muito importante, né? Eu, assim como vocês, né, eu também sou professora e eu tenho dedicado algum tempo para preparação das aulas, né? E o que a gente precisa, assim como a própria colega Elisete falou, a gente tem tido a percepção, a sensação de que a gente tem trabalhado mais em casa. E por que a gente tem tido essa sensação? Porque a gente não consegue estabelecer uma rotina. A gente precisa estabelecer uma rotina para as nossas atividades. Então, você tem um horário de trabalho? Procure respeitar esse horário de trabalho. Procure respeitar o seu horário de almoço. Procure respeitar o seu horário de descanso. Esse preparo, né, dessas aulas exige de nós um equilíbrio muito grande, no sentido, um equilíbrio mental. A gente precisa pensar no conteúdo que a gente tem que colocar, como a gente vai expor e como que o outro vai entender. Olha quantas coisas, quantas exigências, quantos aspectos estão envolvidos na preparação dessa aula. Então, tente manter uma rotina de trabalho e principalmente um horário de trabalho. Se você não estabelecer isso como meta, isso vai prejudicar e muito o seu desempenho. E aí você vai ter a sensação, no final do dia, de que você está extremamente cansado, aí você precisa fazer uma atividade física, né, fazer algo que você goste e você não tem ânimo, você não tem aquele cansaço, ele vai ser sentido de extremamente negativo, né, e a frustração, ela vai vir como um aspecto presente aí nesse processo. Por quê? Você vai se frustrar, porque você está trabalhando muito, né, está se desgastando muito, então é importante que você estabeleça uma rotina, né, e aí isso tudo vai interferir na tua concentração, no teu foco. Mantenha o foco de trabalho, né, tente trazer para a sua casa a mesma rotina que você tinha quando você estava lá na empresa, quando você estava na escola, quando você estava na faculdade. Então, tente estabelecer uma rotina. Isso também funciona para os filhos que estão em casa, né? Os filhos estão lá em educação remota também. Então, ajude, né, os seus filhos também ter essa organização, né? Às vezes é meia-noite, a criança está lá fazendo atividade. Então, não, isso não é bacana, isso não é legal. Todos nós precisamos ter um momento para não seja um momento de não fazer nada, tá? De estar lá sentado, de estar livre de tarefa. Você precisa se cobrar. Aí sim, você precisa ter uma autocobrança, no sentido de você estabelecer um horário para as suas atividades, tá certo? E, como eu disse para vocês, né, eu sou professora também, sou professora universitária, e eu também passei por um período aí de adaptação, né, de usar uma plataforma. Eu gosto muito do contato com as pessoas, esse contato visual, né, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas é muito estranho a gente estar aqui falando de frente para o computador e sem ter a percepção de como as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando. Então, eu espero ter contribuído, né, para uma reflexão no sentido de como vocês estão encarando esse momento.
de como vocês ainda vão encarar o que resta, né, de tempo aí para a gente voltar à nossa vida ao normal. Eu espero que tenha sido uma sementinha na cabeça de vocês, né, na mente de vocês, de que eu tenho que cuidar mais para mim, de que eu, né, para eu cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Tá certo? Queria agradecer ao Centro, né, Paula Souza pelo convite, especialmente a Karen, né, que é uma pessoa super de você. Eu tenho a agradecer por ter feito parte desse momento. Aprendi muito com vocês e com certeza vou levar para a minha vida profissional e pessoal também, tá? Muito obrigada. Obrigado, Edson. E nós é que agradecemos, Elisete, nós que agradecemos. Pois bem, então chegamos ao final desse nosso bate-papo de hoje, que contou com a presença carinhosa e, por que não dizer, muito afetiva de Elisete Aparecida Routignon e Ednete Nogueira de Souza, nossas duas convidadas psicólogas que, durante essa tarde, trouxeram para nós um olhar um pouco mais técnico sobre questões tão delicadas e que nos tocam de uma maneira tão intensa nesses dias difíceis em que todos estamos. Pois bem, esse programa, né, eu chamaria desse nosso encontro, esse nosso bate-papo, é uma iniciativa concretizada pela Unidade de Recursos Humanos do Centro Paula Souza, um apoio direto do gabinete da superintendência, e é um trabalho de equipe formado por 3 pessoas diretamente ligadas. Então, eu agradeço aos meus colegas que participaram aqui, a professora Karen, o professor Fagner e a toda a equipe da UERH que deu suporte para que isso se tornasse possível nessa tarde. Agradeço também imensamente você que se inscreveu e nos acompanhou durante todas essas quase 2 horas de conversa que tivemos aqui e que foram horas de acolhimento, hora de pensar sobre nós e de termos mais clareza sobre o que podemos fazer daqui para frente. Eu desejo a todos, então, que fique bem e que a saúde esteja conosco. Até a próxima.